começando pelo jogo de ontem mesmo, né? Ô, Rafa, você que já meteu o pé na lama aí, falando a respeito, não pode. Concordo muito com você também, não, tá? Né, assim, parece que tá tirando o Cruzeiro, mas vou deixar você falar para discordar primeiro, né? Começa aí falando a respeito do jogo de ontem, Guerreiro. O Rafa cravou vitória nesses jogos aí, né? Não, ele gosta, né? Não sei o quê. O jogo que eu... Mineirão, não. Futebol. Mas vai aí, Rafa. Não, o jogo que eu cravei vitória foi o que vocês não queriam cravar vitória, que foi contra o time de lá. Esse eu cravei vitória, eu fui repreendido aqui por todos na live, né? E aí todo mundo viu o que aconteceu. Esses jogos aí eu não cravei vitória, não. Mas, cara, sinceramente, assim, o que a gente... Tá mutado aí, Samu. Não, o cara simplesmente sai ali, abandona a cadeira e vai embora. Não, e ele muda o cenário, se vocês repararam, cada dia ele tá num canto ali. Tudo pesado na segunda-feira, hoje tá queimando luz. Você viu, tava piscando a luz aqui em casa. Tá tão pesada que tava piscando a luz, irmão. Ele vai rodando na sala ali. Cada semana ele coloca o computador em um ponto da sala, aí ele vai mudando o cenário. Antes estava do outro lado, agora passou para esse lado. Mas, cara, então, um jogo onde o Cruzeiro não teve, que pese os desfalques, né? A campanha do Sport, embora tenha melhorado, eu assisti o Sport Fluminense semana passada, embora o Sport tenha melhorado aí nos últimos jogos, um time que tem qualquer aspiração, valor de título, ele não pode se apresentar da maneira que apresentou contra o Sport. Fabrício está aí que teve em campo para falar, mas o time não teve, a gente não tinha sensação no segundo tempo, mesmo depois do empate, o torcedor não tinha sensação, mesmo colocando pressão. O Cruzeiro com pressão ali no final do jogo, e o torcedor, pelo menos eu, né? E quem estava assistindo o jogo comigo, ninguém teve a sensação de que o Cruzeiro ia chegar ao gol. É uma incapacidade de furar aquele bloqueio ali do Sport, que fez o jogo correto. O Sport se fechou, explorou os contra-ataques, fez um jogo honesto, correto, e saiu daqui com um ponto que eles vão valorizar muito. Não pode o Cruzeiro ter uma incapacidade tão grande, de mesmo com um volume grande de finalizações que não levavam nenhum perigo, né? E, por outro lado, ceder, né, 17 finalizações, se eu não me engano. Aí o pessoal do chat vai saber corrigir. Mas, se eu não me engano, 17 finalizações do Sport, né, que não, é um time que dificilmente agride dessa maneira, e tomar um gol bobo, né? Questão de posicionamento boba como aquela, né, Fabrício? Realmente. Não, o Sport veio propor aquele jogo ali, né, Rafa? De marcação forte, e a gente tendo que se expor, né, para conseguir o placar, se abre um pouco e não poderia errar onde errou, né? Umas 2, 3 vezes antes já tinham errado ali, se precipitado, eu acho que, se não me engano, o Lucas Silva, não sei se foi tentar driblar, e aí deu um contra-ataque para os caras. Era um momento assim de perigo ali, né? E foi justamente numa dessas daí que a gente acabou saindo rápido, né? A gente estava meio que espetando o Kaique, saindo bastante, o Vidalba estava vindo meio como um lateral esquerdo ali, e a gente ficou bem exposto, né? E aí o Matheus Pereira acabou tentando acelerar o jogo numa bola de primeira, acabou errando, e aí pegou a gente atacando, porque o certo é você atacar marcando, né? E o atacar marcando ontem não foi muito bom. E aí teve uma sucessão de erros ali, meu irmão. O Jonathan Jesus, tentou encurtar no cara. Não sei se ele tentou encurtar no cara ou fazer uma linha antes do meio de campo. Foi uma loucura. E aí o atacante, lógico, saiu nas costas do Vidalba. O Vidalba nunca pegou. O Cássio mesmo estava dentro da área, quando ele deveria estar um pouco na linha da grande área, ou mais compactado também. Então foi uma sucessão de erros. Mas acaba castigando, né, Rafa? Porque a gente criou um monte de oportunidade, né? Coisas que aconteceram já nos jogos aí que a gente não consegue pontuar em casa. Eu achei pelo menos o comportamento da equipe eu achei melhor, sabe? Do que as outras vezes a gente achou que de repente ia ganhar, ver um time mais desconcentrado. Lógico, teve muitas mudanças na equipe, sabe? A gente teve ontem mais bola no pé, porque não tinha aqueles jogadores de atacar o espaço, que é o caso por exemplo, do Beirada, que jogava ali, o próprio Wanderson. A característica do Eduardo não é de atacar muito fundo, a profundidade. O Gabigol é a mesma coisa, diferente do Caio Jorge, né, que vem buscar mais a bola no pé em pé. Mesmo assim, a gente teve oportunidades, não conseguimos fazer o gol, e aí veio o castigo. E logo depois daquele primeiro gol, né, Rafa? Aí
Teve mais uma bagunça lá com o Jonathan Jesus também. O moleque entrou e aí se faz aquele segundo gol ali, cara. Pô, aí tirava todas as chances aí. E o segundo tempo, eu achei que, cara, porque foi difícil de ver o nosso time ontem. A gente não poderia ver um Cruzeiro que a gente está acostumado, né, a ver fazer grandes jogos, tal, pelas mudanças, né, cara. No segundo tempo, por exemplo, tem uns 6, 7 jogadores, cara, que não estão acostumados a jogar. Geralmente esses jogadores que entram no segundo tempo, e são jogadores para segundo tempo, de repente um titular uma vez ou outra, né, o caso do Arroio, o caso dos caras que entram ali, que conseguem mudar a partida no segundo tempo ali, mas sem ritmo de jogo, pô, a turma pregou no segundo tempo, né, cara? Então, a gente viu um Cruzeiro desorganizado, achou o gol assim, por talentos, por jogadas individuais, Matheus Pereira e Gabigol, mas não foi aquela jogada trabalhada que a gente está acostumado a ver, e aí foi muito difícil, né, cara, de fazer aquelas partidas que a gente está acostumado para pontuar, porque mesmo sendo o Sport, um time de última tabela, cara, no Brasil é fogo, cara. Você tem que... Se não tem um jogador que vai resolver a partida, é o coletivo, cara. Então, até se você enfrentar um jogo de Série B, que a gente enfrentou na Copa do Brasil, a gente vai ter dificuldade e vai precisar do coletivo do time, né? E aí ontem esse coletivo muito desfalque, né, cara? Aquelas mudanças tendo que fazer que zica também, meu. Nunca vi tanto jogador machucado no mesmo jogo, né? E por coisa boba, assim, fatalidade, coisa difícil de acontecer, né? E aí teve todas aquelas mudanças, Marquinho entra na lateral direita, meu, foi uma confusão. Ontem foi mais triste, né, pelo resultado, né, porque eram pontos aí que a gente contava, né? Não só esse, como outros, enfim, mas faz parte, o Campeonato Brasileiro está muito difícil, eu acredito também que Palmeiras e Flamengo podem tropeçar e a gente tem que tentar aí aprendendo com nossos erros e seguindo em frente aí, tentando pontuar. Eu acho que está tudo muito em aberto ainda. A dificuldade aumentou? Sim. Mas a gente, Rafa, a gente também não pode chegar agora e pá! Porque a gente tem que lembrar que a gente está numa semifinal de Copa do Brasil, irmão. Entendeu? E os jogadores machucaram agora até numa época boa. Porque o mês que vem tá todo mundo de volta, entendeu? E é uma coisa mais palpável pra gente, né, cara? Essa Copa do Brasil e a Libertadores. A Libertadores eu acho que continuar trabalhando aí, sabe? Dando essa sequência. Tá difícil, os outros times estão um pouco atrás ali, estão vindo bem, né? Podem pontuar, mas eu acho que a gente meio que já está ali, não pode dar os mole e tal, mas aí a gente conseguindo a Libertadores da Copa do Brasil seria o melhor dos mundos. Cara, eu ainda fico tentando entender como que o Cruzeiro tem essa dificuldade nesse tipo de jogo. E principalmente quando você vai criando ali muita chance, né? Pô, a gente só voltar na transmissão aí, se pegar tweet aí do povo que estava acompanhando o jogo, era, poxa, como tá jogando o Cruzeiro, nossa, Cruzeiro já merece o gol, e bola na trave, isso e aquilo, e muita coisa acontecendo, até ali é uma desconectada geral, né? Os gols que o Cruzeiro toma no Mineirão, eles têm sempre uma coisa que é muito próxima, né? Que é o Pereira vai dar um passe, o Eduardo não aperta na marcação, vem um lançamento, a linha tá lá no meio de campo, o Cássio lá dentro da área, se uma linha tá no meio de campo, o goleiro não pode ficar dentro da área, né? E o Cássio já tirou bolas, inclusive, em lançamentos, em outros momentos, então todo mundo se desligou e aí sai atrás do marcador, até empata num momento muito bom do segundo tempo, em termos de tempo, né? Porque o jogo não estava bom do Cruzeiro no segundo tempo, e vem essa frustração, né? Eu acho que a questão desse tipo de jogo é importante a gente saber separar as coisas, porque o 8 ou 80 ele está presente o tempo inteiro, principalmente em comentários de rede social, né? É porque não ganhou do Sport, nada mais serve, o Sinisterra já pode devolver, o Arroio não é isso tudo, não sei quem não presta, e isso e aquilo, e o fulano fez uma partida horrível, e o Jardim não sei o quê, isso aparece sempre, né? Mas a campanha do Cruzeiro continua sendo uma campanha espetacular, o Cruzeiro segue ali, distante dessa briga com o Flamengo e Palmeiras. Isso eu não tenho problema nenhum em falar aqui. Depois do Red Bull Bragantino, eu disse que o Cruzeiro tinha 6 jogos
e que precisava de uma pontuação de 12 para seguir nesta briga, e se fizesse 14, muito provavelmente terminaria a sequência líder. Os 3 primeiros jogos dessa sequência de 6, o Cruzeiro fez 2 pontos. Perdeu para o Vasco, empatou com o Flamengo, empatou com o Sport. Então está em déficit. Se ganhar os 3 jogos, vai fazer 11 em 18, o que vai ser uma boa pontuação e vai estar continuando aí, muito provavelmente, nesse bolo. Mas o resultado desse, como o de ontem, ele mostra que ainda faltam coisas importantes nesse time do Cruzeiro para ele realmente brigar nesse cenário de igual para Flamengo e Palmeiras, né? Porque tudo bem, tem polêmicas aí de arbitragem, isso e aquilo, mas nesses jogos o Cruzeiro vem tropeçando nas suas próprias pernas. Não acho que dá para transformar. Aí a gente vai entrar naquilo de novo, né? Poxa, mas o Ceará fez não sei o quê, mais o Santos fez não sei o quê, mais o fulano, aí mais o Sport fez isso. Eu acho que vai acontecer uma coisa aí nesse meio de semana que vai deixar a gente mais pau da vida ainda. Que vai falar, poxa, tomara que eu esteja errado, né? Que aí eu vou estar alegre também. Aliás, aí eu vou estar alegre, né? Que se acontecer o que eu estou imaginando no meio de semana, a gente vai falar, tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí, Cruzeiro empatou, com todo respeito ao Sport, né? Mas não dá. Se tivesse mais qualidade, teria saído do Mineirão com a vitória, né? Porque teve um monte de contragolpe, um monte de chance nesse Cruzeiro que ficou bem bagunçado. Então, acho que a gente já está chegando numa fase de Cruzeiro que esse tipo de resultado a gente não pode normalizar. Vai tropeçar? Vai tropeçar. Uma vez ou outra, sim. Mas quando você tem um domínio inicial do jogo, sabendo que isso é primordial para o Cruzeiro vencer os seus jogos, né? Você não pode chegar tantas vezes e não fazer gol, né? Não sei quem fez um levantamento, que o Cruzeiro finalizou nos 3 últimos jogos aí, acho que quase 60 ou mais, não sei se foi o Cruzeiro 59 Stats. vezes. 59, né? Foi o Cruzeiro Stats ou foi outro perfil? Boa pergunta. Quem e fez foi um gol, né? Você dá 60 chutes e faz um gol, isso aí é loucura. É loucura. Então, para esse tipo de jogo, não adianta nada o Cruzeiro ser o demolidor contra G6 ali, não perder para ninguém e chegar nesses jogos e simplesmente entregar a paçoca. Eu acho que isso frustra muito. Esse tipo de resultado, quando você vê que o time ele começou o jogo para vencer a partida e termina dessa forma, claro que a derrota seria mais frustrante ainda, né? Mas esse tipo de jogo aí, eu não consigo esquecer. Demora um tempo, viu, Valusto? É dose. Demora, é dose. Tô nesse processo aí também. Aproveitar e chamar o Popó. Boa noite para você, Popó. Claro que segue, boa noite por educação, a gente segue num processo de digestão, né? De digerir esse resultado contra o Sport. Estamos falando ainda a respeito do jogo e você fala agora aqui na Samuca TV, no Loucos pelo Cruzeiro, Popó. Um abraço, boa noite. Abraço, Valu, boa noite, Samuca, Fabrício, Rafa, para todo mundo que está aí no chat. Que bom estar aqui com vocês mais nessa segunda. Cara, eu estava acompanhando, né? Estava no carro, estava acompanhando o que vocês estão falando, e assim, eu acho que se a gente for olhar o contexto geral, a gente tem que entender que o Cruzeiro ele vai atingir, e aí é o que indica o trabalho, né? O caminho do trabalho do Leonardo Jardim indica que o Cruzeiro vai atingir a consistência, e aí eu acho que essa é a palavra, a consistência, com o tempo. Né? Consistência se adquire com o tempo. Para você chegar num ponto em que você vai ter uma sequência de vitórias ou uma sequência de bons resultados, de que você não vai ter tropeços em casa, como que foi contra o Ceará, como que foi esse agora contra o Sport, você precisa de ter consistência, né? O Cruzeiro está no início desse trabalho, não adianta a gente cobrar do Cruzeiro algo que já existe no Palmeiras há 5 anos. Então eu acho que a gente precisa sim dosar um pouco na hora da crítica, e aí obviamente o torcedor fala o que quer, mas porque eu vi mesmo o Samuel falando, é 880, ou não presta, ou tá tudo lindo, não, eu acho que é isso. Dito isso, o empate, o resultado contra o Sport, ele é inadmissível pelo contexto, né?
Você não pode estar brigando pela liderança, brigando lá em cima com Flamengo e Palmeiras, na sua casa, 50 mil pessoas, num domingo à noite, você sendo muito mais time, tecnicamente, fisicamente, um trabalho mais consistente e simplesmente não ganhar do Lanterna, né? Não ganhar do Lanterna. Isso aí realmente é muito ruim, é um resultado péssimo, horroroso. O resultado, eu acho que ele não entra em discussão, né? Não tem ninguém que vai falar assim, não, com esse resultado aí, esse empate aí pode ser importante. Não. Esse empate é péssimo, abaixo da crítica do que era pretendido. Mas sobre o jogo, e aí, eu tomei muito hate na rede social, porque a minha opinião sobre o jogo foi um pouco diferente. Cara, o grande problema do Cruzeiro para mim, desses últimos jogos, e aí esses números que o Samuel até trouxe aí corroboram com isso, tem sido a eficiência ofensiva. O Cruzeiro era um time que ele estava ganhando uma cara de ser um time letal, era um time que atacava e com poucos ataques estava marcando seu gol, e quanto mais atacava, mais perto estava de aumentar o placar, e fazia 1, fazia 2. Então eu acho que o que está assustando neste momento é essa oscilação ofensiva. É como o Cruzeiro não está conseguindo ser letal no ataque, como é que o Cruzeiro chega para finalizar, e cara, as finalizações tem azar, mas tem às vezes um excesso de capricho, às vezes uma falta de capricho, e as coisas não estão acontecendo. Se a gente pegar ali o primeiro tempo, tá? Eu vou pegar o recorte do primeiro tempo inteiro. Se a gente pegar o primeiro tempo inteiro do Cruzeiro e transformar isso em o que poderia ter sido se o Cruzeiro finalizasse, se as finalizações do Cruzeiro tivessem sido um pouquinho melhores, era papo de 3-0 ou 4-1, já que o Sport fez o gol. Era para esse jogo ter sido matado muito rápido. O Cruzeiro criou e pressionou para poder fazer isso no primeiro tempo. Cara, bola na trave do Matheus Pereira, bola na trave do Gabriel, teve lance do Kaique que ele cortou e ficou limpo de frente pro gol, aí caprichosamente a bola vai para fora, chute do Matheus Pereira que alguém se joga para desviar, a bola vai para fora, outros diversos lances nesse sentido. Então, o que mais me incomoda neste momento é a falta de eficiência ofensiva. Se o Cruzeiro fosse eficiente ontem contra o Sport, o primeiro tempo tinha matado rápido o jogo, era papo de 3-0, com 30 minutos, com 35 minutos. Foi o que aconteceu com o Juventude, né? Isso. Então, assim, e quando você mata esses caras, um time na situação igual o Sport tá, zona de rebaixamento Lanterna, cara, ele não tem força para retomar. Agora, quando o Sport sai na frente, ele tem força para se manter. Ele tem força para buscar, e aí o empate para ele que seja é um resultadaço. Resultado tipo, caramba, nós empatamos com um time que tá brigando lá em cima, vamos confiar, isso aí dá muita força, o mental dos caras fica mais forte. Então, assim, me preocupa mais a eficiência ofensiva do que o segundo tempo, que foi bagunçado, eu concordo que foi bagunçado, mas foi bagunçado porque o Cruzeiro quis ir para cima, o Cruzeiro tentou fazer alguma coisa para buscar alguma coisa diferente. Teve um momento, eu não sei se vocês vão lembrar, mas que até o Rian Guilherme entrar, o Cruzeiro estava jogando praticamente sem volantes, porque eu não considero o Eduardo um volante, né? Ele estava jogando na posição, mas ele não é volante. E então, foi muito mal. No meio do campo, pois é, o Cruzeiro tinha no meio campo alguém que soubesse fazer o papel de volante. E aí o Sport aproveitava que o Cruzeiro não conseguia matar a jogada ofensivamente e conseguia buscar. Então, assim, o desempenho, eu acho que tem coisas boas a se tirar, tem coisas boas a se analisar, tem que levantar essa questão da eficiência ofensiva. Agora, o resultado, esse aí realmente é abaixo da crítica. Eu havia falado aqui, Popó. Diga lá, Rafa. Não, só corroborar com o Popó nessa questão da agora pronto, todo mundo quer falar corroborar. Porra! Não, a falta de eficiência no ataque foi muito grande, né? E assim, o Samuca até citou a quantidade de finalizações e o Cruzeiro pressionando e tal, mas eram finalizações, assim, na minha opinião, e aí eu tô muito junto com o Popó, eram finalizações que não parecia, né, Popó? Que não eram chances claras, apesar do segundo tempo, principalmente, né? Tirando ali. Mas, sinceramente, acho que esses resultados que o Cruzeiro tem obtido tem passado muito por isso, viu? Eu concordo. São mais de 3.100 pessoas ligadas aqui no Loucos dessa segunda-feira. Assim, eu acho que o time foi comprometido. Eu ia ficar muito preocupado do time ter a atitude que teve contra o Red Bull Bragantino, mesmo quando venceu, e também da atitude que teve contra o Vasco. Vi muita gente até falando, estamos oscilando no momento. Eu acho que estamos oscilando no momento com relação a resultado. O desempenho contra o Flamengo, eu acho que a gente retomou,
E ontem a gente fez um primeiro tempo o suficiente para vencer a partida, não só o primeiro tempo, mas produzir o suficiente. E a tal da efetividade, que até o Samuca, acho que todo mundo citou a efetividade, cara. Já diz o Skank, né? Bola na trave não altera o placar. O Cruzeiro colocou 2, né? Então complica bastante a situação. O Cruzeiro, eu disse, vou voltar a repetir, eu sei, foram importantes os desfalques, e acabou acontecendo mais 5, mas o Cruzeiro com menos 5, com menos 8, até que se fossem 10 desfalques, tinha futebol suficiente para produzir e vencer do Sport. A gente comenta no contexto, e quando a gente fala disso, a gente não está querendo dizer que foi por isso que empatou, por isso, não, eu pelo menos não, tá? Então, eu tenho que dizer o seguinte, infelizmente, equipes que se tornam vencedoras, equipes que amadurecem ao longo das temporadas, elas passam por jogos assim, não é uma poesia do futebol, é verdade. É que ninguém vai lembrar do Palmeiras passando por esse período que a gente está passando agora, mas já passou. Infelizmente, nós torcedores, cara, eu confesso, eu não tenho vergonha de falar, eu tô aqui na Samuca TV desde 23, né? E olha que 23 nós passamos, né? Gol do Robert lá contra o Goiás, mas ontem foi o dia mais difícil de conseguir trabalhar, e que bom, eu vou falar, e que bom em qual sentido? Que nós Cruzeiro, eu acho que esse amargor que a gente está sentindo hoje, da derrota, significa que o Cruzeiro retomou o tamanho dele. O Cruzeiro retomou o tamanho dele, sabe? Eu não tô, assim... E rápido, né, Valu? E rápido. E rápido, você sempre fala disso, Fabrício. E isso aqui, pessoal, nada vai justificar. Eu vou ficar puto até o ano de 2026 chegar com esse empate de ontem. Mas eu tô falando que, sabe, a gente retomou a nossa grandeza, colocando da parte de não aceitar empatar com o Sport. E não tem que aceitar mesmo, cara. Repito, podia ter 14 desfalques. A gente hoje olha para esse time e vê que ele tem condições de ganhar. E aí não tivemos a efetividade, acho que ali tem uma infelicidade do Jonathan Jesus, a comunicação geral, um detalhe que me preocupa, tá? Temos reservas hoje para os zagueiros, mas sem um dos zagueiros, eu não acho a nossa defesa confiável. Até um tema para a gente falar aqui pela frente. Eu acho que a gente tem um Jonathan Jesus num momento hesitante e tem um João Marcelo justamente voltando de um processo muito longo. Então, eu torço, eu sei que isso já no dia 15 vai ser um problema, né? Deverá ser um problema, mas eu torço para que depois do dia 15, daqui até o final da temporada, e isso não é faltar com respeito aos zagueiros reservas, mas é algo que eu acabei atestando, né? Num jogo em que ficou ausente o Vidalba contra o Vasco e agora no jogo que ficou ausente o Fabrício Bruno. E no segundo tempo o time acabou sendo muito bagunçado mesmo, e se o gol saísse, o gol nosso acho que sai até por um mérito do Matheus Pereira, que é uma figura que a gente vai destacar uma página para falar, porque se o Cruzeiro não vence a 3 jogos, ele joga e joga muito, muito, a 3 jogos seguidos. Mais algum complemento aí por parte dos senhores, antes de eu ler alguma mensagem aqui? Só para corroborar com você, fera. Ah, não. Vá. Tem que falar essa palavra também, né? Todo mundo falou. Deixa eu parecer chique também, filho. Inteligente. Não, cara, ô Valu, o que você falou também é bem verdade, né? E ontem eu acho que deu mais uma demonstração, assim, que a gente achou que a gente estava com o elenco já, aquela coisa toda, perfeito, pelas contratações, enfim. Mas olha como é importante, né? Você ter um elenco qualificado e que esses times que a gente está falando hoje, de Palmeiras e Flamengo, cara, os caras ficou muito tempo, meu irmão, mas muito tempo lá embaixo, na merda, meu irmão. Os caras só crise, pagava ninguém. Porra, tipo time pequeno. Agora os caras se reestruturaram e eu acho que até a gente tá numa reestruturação rápida, mas eu acho assim que ainda o elenco, pô, por um ano, né, cara, para esse ano, assim, eu acho que ficou muito escancarado ainda mais ontem, sabe? A falta do elenco. Por exemplo, a gente já entrou com um time que, não sei, tem uns ali que talvez não, com certeza não estão no nível dos titulares, né? E não chegam assim nem perto, eu acho, na hora de manter o padrão de jogo. E aí o Christian já estava baleado, aí teve que entrar, aí, pô, se lesionou, sabe? Aí o segundo tempo a mesma coisa, os meninos não tá. Então, ó como é importante o elenco, mas assim,
A gente tá falando dos caras do Palmeiras e Flamengo, os caras montando elenco aí há 3, 4 anos, cara. Entendeu? Então a perspectiva nossa tá boa, sim, mas é coisa que precisa melhorar, né? Ainda mais, né? E eu tenho certeza que vai melhorar pro ano que vem, 27, sabe? Coisa andar. E, ô Fabrício, só para. Eu tenho um contraponto aí também. Pode ir. Contraponto, não, Popó. Não, pode ir. Não, é porque eu ia falar com o Fabrício o seguinte: tem uma coisa que, assim, mais do que elenco, é lógico, faz diferença, não vou negar isso aqui, mas mais do que elenco, uma coisa que eu acho que o Cruzeiro está caminhando bem, e eu acho que esse é o grande trunfo do Cruzeiro para chegar num patamar parecido com o de Palmeiras e Flamengo. Aliás, eu acho que é a única alternativa, dado a disparidade financeira e tudo que envolve Flamengo e Palmeiras para o Cruzeiro, é o seguinte. O Cruzeiro ele pode dar continuidade para um trabalho de longo prazo, que é o trabalho do Leonardo Jardim. Se deixarem o Jardim trabalhar e criar a cultura dele no clube, né, que é uma cultura que a gente sabe que dá certo, que a gente gosta de ver o resultado, que prioriza muito o futebol coletivo, é uma questão de tempo mesmo, assim, de médio e longo prazo. Eu estou pensando para daqui a 1 ano, 2 anos, a gente saber como é que o Cruzeiro vai entrar nos jogos, em termos de postura, os jogadores que chegarem numa eventual janela, a gente sabe como é que eles vão ser inseridos no time, quem subir da base, a gente sabe como é que eles vão jogar nesse time. Então, para mim é muito parecido, o Cruzeiro tem a oportunidade de fazer muito parecido com o que o Palmeiras faz com o Abel, em relação à consistência de trabalho. Porque, cara, quanto mais tempo o cara fica no clube, mais tempo ele coloca ali a ideia dele para todo mundo que está lá, isso tende a melhorar. Eu não vejo como isso vai piorar, isso tende a melhorar. Então eu acho que é um processo de médio a longo prazo que a gente precisa também começar a entender que vai acontecer. Né? A gente pode estar falando daqui a 3, 4 anos de um Cruzeiro brigando, aí sim, de igual para igual e sem tropeços bobos como esse contra o Sport. Mas eu acho que isso vem de médio e longo prazo, essa consistência de trabalho. Porque eu acho que a ruptura do Cruzeiro foi muito grande. Sair do que foi o final do ano passado, começo desse ano para o Jardim, cara, eu acho que a gente está fazendo até demais pela mudança brusca que foi. Não, e assim, isso aí eu até concordo. Isso aí eu até concordo. Mas, ô Fabrício, a gente precisava mais do que estava em campo ontem, com todo respeito, para vencer o Lanterna, que tem 2 vitórias no campeonato. A gente entende todo o contexto, né? Todo o contexto de onde o Cruzeiro saiu. Inclusive, às vezes eu vou lá e vejo. Eu acho que é importante a gente não esquecer de onde saiu, né? Não só no futebol e na análise, mas como na vida, né? A gente não pode esquecer de onde que a gente saiu. Então, sempre a gente volta lá e vê alguma coisa da época para ver isso. Mas eu acho que, independente disso, né? A postura que o time apresentou ontem, né? E o resultado é inadmissível. Sinceramente, mas não faltou assim, postura. Eu discordo de você, viu, Rafa? Postura eu não concordo, não. Postura eu não concordo, não. Tudo bem. No segundo tempo, principalmente, o Sport jogou melhor do que o Cruzeiro. O time né? foi bagunçado, Rafa, mas o jogou, time o time jogou pior. O Sport jogou melhor do que o Cruzeiro. Postura é o que o outro lado aconteceu lá no Maraca. Exato. Aí é postura. Mas aí a postura boa demais, né? Só aí pra gente ficar. Só aí pra gente rir um pouco, né? Mas quando eu digo postura, o Valu, é um time que não conseguiu ter uma finalização efetiva e superar um bloqueio do Sport ali, que é um time que tem muita limitação. Isso que eu quis dizer. A gente sabe de onde saiu, sabe onde chegou, sabe que está dentro do planejamento, ainda assim, né, não foi eficaz. Não dá para aceitar o que aconteceu ontem. Isso, aí sim. Não, porque normalmente a gente usa a palavra postura para se referir ao ímpeto do time em campo, né? Ao ímpeto. Então, assim, vou até corrigir, não é admissível jogar mal o segundo tempo como jogou ontem contra o Sport. Mas mesmo não, assim, eu acho que não é admissível a questão de tomar o gol, feito tomou, sabe? Me parece ali uma desconexão tola, né? Enfim, o Cruzeiro termina com 4 titulares só. Não estou falando que isso justifica, tinha mesmo assim, mas é um time completamente, né, desgarranchado, assim. A gente vai falar ainda dos jogadores que se machucaram. O Cruzeiro perdeu numa tacada só todas as opções para jogar. Tô falando isso aí para frente, tá, pessoal? Não, e assim, eu acho que muitos jogadores ali se equiparam até com o time do Sport, entendeu? Que poderiam, de repente, brigar para jogar no Sport, entendeu? No caso do Marquinhos, do Eduardo, não sei,
Eu acho que aí você foi nos pontos críticos, né, Fabrício? Para mim, então, o Lucas Silva não jogou bem. Aí você coloca esses jogadores e tem a obrigação de ganhar só porque tá a camisa do Cruzeiro? Não, tem que avaliar a condição técnica deles. E para mim, é isso que eu falo da formação do elenco, melhorar cada vez mais, todo ano. Isso que o Poc falou, eu acho muito legal, porque os jogadores, às vezes, exercem muita influência dentro do clube. E aí, você tem um empresário que é amigo do diretor, que é amigo do presidente, você é amigo do presidente, consegue manipular algumas coisas. E você fazendo o que o Palmeiras faz, que a gente pode fazer aqui com o Léo Jardim, que eu acho legal pra caramba, uma ideia super interessante. Meu irmão, o jogador que vir aqui já vai saber, cara, lá não vai ter mutreta. Porque tem. Entendeu? Lá não vai ter imprensinha chegar e falar, amiguinho lá e troca, o jogador é do jeito que o cara quer. E lá você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que o cara quer, competir. Por isso que o Palmeiras, cara, às vezes tem jogador lá que não tem tanta qualidade, mas o nível de competitividade dos caras, é altíssimo, entendeu? É o tempo inteiro, o campeonato todo, e ele muda sempre muito o time, né, cara? Isso também é um fator positivo que os caras têm lá, que às vezes a gente não consegue fazer aqui, né?